A palavra do Senhor é o próprio Jesus presente em nosso meio. Por isso que a mesma diz que ela é viva e poderosa. E mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Porque ela penetra no coração do homem. Ela penetra em lugares aonde ninguém mais vai a não ser o nosso Deus. Amém? Por isso que temos que estar com o nosso coração preparado para escutar essa palavra. Não é de qualquer forma. Você não escuta a palavra como você está escutando uma narração de um jogo. Você não escuta a palavra como você está escutando uma história. Você escuta a palavra como ela sendo o próprio Jesus presente no ambiente. Amém? Por isso que este livro fechado, ele não tem poder nenhum. Mas quando aberto, lido e aplicado, há poder. O poder de Deus se manifesta em você e através de você. Amém? Vire para o irmão que está do seu lado, me ajude a ministrar e diga a ele assim: Deus quer você por completo. É todinho, irmão. Tudinho, tudinho, tudinho. Não é chegar diante dele e falar assim: ó Deus, eu estou com um problema na minha família, então resolva. Agora o restante está beleza, deixa que eu cuide das coisas. Não, Deus, eu estou com um problema financeiro. Olha, está aqui o meu pepino financeiro. Resolva. Agora o restante da coisa deixa que eu faço do jeito que deve ser feito, porque é bem melhor assim. Não, é completo. Deus quer você. Deus quer você presente em todas as dimensões. Corpo, alma e espírito conectados a Ele. Amém? Quem aqui é casado? Vocês estão felizes. Quem é solteiro? Está infeliz ainda. Vai ficar feliz. Só arrumar uma Rebeca ou só arrumar um Isaac. A Bíblia diz que está no esconderijo do Altíssimo. Então uma hora há de se revelar. As coisas ocultas pertencem a Deus. Então por enquanto pertence a Ele, o seu cônjuge, amém? Mas Ele há de revelar para você. Mas todos que são casados e estabeleceram uma aliança com uma outra pessoa, sabem da importância de serem um só. A Bíblia chama isso de unicidade. E diante disso nós entendemos que nós precisamos, o quê? Ter um pacto com essa pessoa. Por quê? Porque diante de Deus, o casamento, diante de Deus é uma ligação que eu tenho com aquela pessoa. E diante desta ligação, e que também faz parte dos votos matrimoniais, que é os juramentos que realizamos diante das pessoas e diante de Deus, é falado que nós vamos ser fiéis. Sim ou não? Sim ou não? Pena que muitos casais no decorrer da vida se esquecem dos votos. Eles casam para quando durar, não para todo sempre enquanto estiverem aqui na terra. Então nós sabemos que parte desses juramentos é o que? A fidelidade. E você sabia que no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos de 7 a 9, você pode notificar e depois ler na sua casa. Também no mesmo livro, no capítulo 21, os versículos de 2 a 3, fala que nós, a igreja do Senhor, somos a noiva de Cristo. E esses textos também diz que este noivo, o nosso noivo chamado Jesus Cristo, que vai vir nos buscar. Você sabia que Jesus vai vir te buscar? Vai vir nos buscar como igreja? E eu pergunto a você que está aqui: você está preparado? Quem está preparado, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Deve de ser uma convicção do coração do cristão. Isso. Mas como noiva, nós temos que estar, como está no livro de Efésios, que nós temos que estar imaculada, sem sujeira. Nós temos que estar limpas. De que forma? Através da palavra, com a ação do Espírito direta nas nossas vidas. Como igreja nós temos que estar apta para este noivo. Porque assim como num casamento o marido não divide a mulher com ninguém, ou deveria de ser assim.
E a mulher também não divide o seu cônjuge com ninguém, porque eles são e pertencem exclusivamente um ao outro. Vocês sabiam, nós como igreja do Senhor Jesus, pertencemos exclusivamente ao nosso Rei? Por isso que a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não tem como casar-se simultaneamente com duas pessoas. Ou você é casado com os prazeres do mundo, ou você é casado como uma noiva de Cristo, como o nosso noivo Jesus Cristo. Por isso que o tema da palavra desta noite, nós como noiva do Senhor, como aquela que o Senhor vai vir buscar naquele grande dia que ninguém sabe a hora, quando, nós temos que estar preparada para a chegada do nosso noivo. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, o versículo diz o tema da palavra desta noite: não adulterarás. A Bíblia também em Mateus 5, 27 a 28, o versículo está aí, transcrito no seu informativo. Você pode acompanhar diretamente pelo seu informativo. Está assim: ouvistes que foi dito. Jesus estava dizendo nesta passagem, em Mateus 5, 27 a 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Jesus estava fazendo uma menção de Êxodo 20, 14, que fala sobre os 10 mandamentos. E ele continua o versículo dizendo: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Primeiro, em Êxodo nós vemos que um dos mandamentos é não adulterarás. E depois Jesus nos menção de novo, mas percebemos que Jesus ele vai além. Mostra que não é somente aquilo que é praticado. Pecado é realizar intenções também do coração. Meu querido, Deus vê você por completo, não é por etapas. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, quase no final do versículo, o texto diz assim: o Senhor não vê como que nós vemos. O homem, o versículo diz, vê a aparência. Olha para o seu irmão que está do seu lado, o que você vê nele? Uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma criança, um adolescente, cheio de Deus. Mas você sabe o que está aí dentro do coraçãozinho dele agora, palpitando aí dentro? Você sabe me dizer? Você pode desconfiar se ele tiver com a cara meio azeda. Se ele tiver com a cara feliz, você também deve desconfiar que ele está feliz. Mas você não sabe exatamente o que ele está sentindo agora. E o versículo de 1 Samuel 16, 7 diz: mas o Senhor vê o coração. Muitas vezes nós julgamos as pessoas através das atitudes dela. As atitudes são importantes? São importantes porque elas qualificam a colheita das nossas sementes. Boas atitudes, colheita boa. Más atitudes, porque tudo que plantamos nós vamos colher. Cutuca seu irmão, me ajude a ministrar e diz a ele: tome cuidado com o que você está fazendo. Agora olhe para mim, eu vou dizer mais longe ainda, como Jesus foi mais longe. Tome cuidado no que você está pensando. Lá dentro, coraçãozinho. Adultério não é somente a traição do cônjuge um com o outro. O primeiro significado é este, mas adultério também significa falsificação, adulteração. É aquilo que rompe o que é santo, o que é puro, o que é imaculado nas nossas vidas. Nós vamos ver agora
algumas coisas que pode ser como um adultério diante dos olhos de Deus com a sua noiva, que é pura, que deve de ser pura e imaculada. Algumas coisas que para Deus são vistos como uma grande traição. Algumas coisas que para Deus, como diz um texto na palavra do Senhor, que todo pecado ele nos afasta do Senhor. Aí nós chegamos na igreja e nós não entendemos por que estamos tão frios. Aí você pensa assim, poxa vida, mas eu estou fazendo tudo certinho, né? Estou indo na célula, vou à grande celebração, evito fazer isso, evito fazer aquilo, isso e aquilo. Mas quando eu vou orar, eu não sinto mais a Deus. Quando eu venho na igreja, será que o problema está nos irmãos? Será que está com o líder de célula? O que está acontecendo? Deixa eu dizer algo para você. Tudo está aí, ó, dentro do seu coração. Tudo está e passa-se dentro do seu coração. Então tem algumas atitudes que para Deus são como adultério, ou seja, são como falsificação, são como adulteração da forma da prudência que deveríamos de ter. Deus espera, através de você, através de mim, que tenhamos uma atitude diante dele. E a nossa atitude deve estar de condizente ao quê? Diga a palavra de Deus. Desviado não é aquele que deixa de vir à igreja ou ir à célula. Desviado é todo aquele que seja por um pouquinho se desvie desta palavra. Que esta palavra para muitos seja como um alerta, e para outros seja uma oportunidade de um recomeço neste relacionamento com Deus. Como nós dissemos no início, Deus quer você por completinho, meu querido. Não é só partes da sua vida, não. Deus olha para você, espera que você tenha atitudes que valorize aquilo que Jesus pagou na cruz por você, que foi tão grande. Mas muitas vezes nós adulteramos sendo rebelde aos nossos líderes. Conforme você age com seus líderes, é a forma como Deus recebe que você age com ele. Para Deus não tem separação. Porque se Deus vê que humanamente você não consegue respeitar uma cadeia de hierarquia que está sobre você, meu querido, Deus não é bobo. Essa palavra é tão dura como para mim esta noite. Muito menos a Ele. Não vai honrá-lo. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é o que? É a morte. E quando está falando sobre a morte, está falando sobre a destruição. Todas as vezes que escolhemos desonrar os nossos líderes, estamos escolhendo a destruição para a nossa vida, ou até mesmo, né? Até mesmo se finalizar com uma morte física. Pois a desonra é um tipo de pecado que Deus não aceita, Deus não negocia. Mesmo que o seu líder esteja errado. Em Números capítulo 12, tem uma referência bíblica? Tem. Em Números capítulo 12, versículo, se você ler do 1 ao 12, você vai ver a experiência de Moisés com a sua irmã Miriam. Miriam, ela achou o direito de criticar Moisés, que mesmo sendo seu irmão, mas era o seu líder. Ela achou o direito de criticá-lo, porque ele se relaciona e se casa com uma mulher estrangeira, uma mulher etíope. Naquele tempo a lei dizia que não podia se casar com mulheres estrangeiras, tinham que ser da mesma linhagem, da mesma nação. E Moisés, como líder, comete este erro, e ele pega e se casa com uma etíope, uma mulher. E de repente Miriam se levanta enfurecida e critica-o, a sua liderança, critica-o como líder. E por isso, se nós formos ler o texto, ela paga um preço terrível. Ela é acometida por lepra, ela fica doente. Toda e qualquer pessoa que critica o seu líder, mesmo tendo alguns motivos, porque todos nós somos sujeitos à falha. Eu sei que vocês olham para mim e vejam uma série de dificuldades, mas eu engrandeço a Deus por isso. Porque vocês podem observar que da mesma forma vocês necessitam de Deus, eu também necessito.
eu não sou nenhuma super girl, super mulher. Mas em 1 Coríntios 1, 26, 27 diz que Deus usa as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes, né? E o texto discorre dessa forma. Então, meu querido, tenha em todo o seu coração, nunca adultere contra Deus por falta de submissão à sua liderança. Eu sempre digo aos líderes, direto a mim hoje como pastora de congregação, que são os supervisores, eu digo assim a eles: eu posso errar com vocês, mas quando eu errar, vocês podem ter certeza que eu errei tentando acertar. O seu líder, ele pode errar com você. Talvez um dia ele pode ser ríspido, talvez ele não está num bom dia, ele é um pouco mal educado. Talvez você chega na igreja, né? Ai, que vontade de dar um abraço. E você vai para dar um abraço no seu líder, ele não te vê e passa direto esse abraço vento. Poxa vida, você viu? Depois que meu líder comprou aquele carro novo, ele ficou metido, né? Você viu? Não dá muita moral mais para mim. Meu líder era tão humildinho quando ele andava de bicicleta. Agora que ele está de moto, já ficou mitidão. Não faça isso. Cutuca seu irmão e diga a ele: fale sempre bem de seu líder. Você pode adulterar com outra igreja. Quando você falar mal da igreja que faz parte, lembre-se que a igreja é você. Aponta o dedinho abençoado para o seu irmão e diga para ele: é você, igreja. Meu querido, então, que você vai falar mal da igreja, toma cuidado, você vai estar falando mal de você mesmo, que você faz parte disso daqui. Pessoas que falam mal sempre mudam de igreja e nunca está bom para ela. É óbvio que nunca estará bom, pois quem precisa de mudanças é a pessoa, e aonde ela chegar, ela vai ter problemas. Se Deus trouxe ou tem atraído você para aqui, para esta igreja, é pelo simples fato de que aqui tem a palavra que vai mudar a sua vida e o seu caráter. A visão dessa igreja foi planejada para você funcionar nela. Mas, agora cuidado em adulterar com a visão de outras igrejas, que pode contaminá-lo e deixá-lo confuso. A contaminação e a confusão impedirão você de funcionar e prosperar dentro da visão da nossa igreja. Em Salmos, na Bíblia, no número 92, 13, diz o texto que aqueles que são plantados na casa do Senhor florescer, só pode florescer quem está? Você já reparou que pessoas que ficam mudando de igreja em igreja, elas não conseguem criar raízes em lugar nenhum. E elas não conseguem criar raízes, elas nunca conseguem florescer. As mulheres e os homens que gostam de jardinagem, eles sabem disso. Que quando você pega uma plantinha e coloca ela num vaso, aí o que acontece com ela quando você transplanta ela para um outro vaso? O que acontece com ela? Ela fica murchinha. Eu estou com uma plantinha lá que ela é tão linda e eu vivo mudando ela de vaso. E daí toda vez que eu mudo ela, na hora que ela está começando a ficar bonita, eu acho um vaso mais bonito e eu quero colocar ela naquele outro vaso. E eu arranco ela e passo ela para outro vaso. Umas até morreram já nesse processo. Essa ainda ela é valente, ainda está firme. Mas ela está murcha lá. Aí com 6, 7 meses eu percebo que ela começa a ficar bonita. Mas daí eu arrumo outro vaso mais bonito para colocar ela. E eu passo ela para um outro vaso. Eu não dou tempo desta planta criar raiz. E criando raiz, ela não consegue florescer. O inimigo vai fazer de tudo para escandalizar, para que você saia daqui, para que você nunca possa criar raízes. E você não criando raízes, você não floresce, você não dá frutos. E você não criando raízes, você pode morrer em um alvo facinho para isso acontecer, para que ele execute esse propósito. Tem um versículo em Filipenses 1:27 que está em seu informativo. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito,
lutando unânimes pela fé evangélica. Lute você, lute a sua célula, lute o seu discípulo pela fé e visão que você professou. Amém? Outra forma também de adulterarmos contra o Senhor é adulterarmos com a avareza. O que significa isso? Adulterar com a avareza é tentar barrar a obra de Deus. E como eu faço isso? Retendo as suas contribuições na forma de dízimos e ofertas. Pessoas avarentas, que ficam com miséria, com dó, não conseguem realmente dizimar e ofertar, pois o seu amor está na onde? No dinheiro e nos bens materiais. A palavra diz, olha, essa palavra é pesada, dizendo assim em 1 Coríntios 6:10, diz que todos os avarentos não herdarão o reino dos céus. O não dizimar e o não ofertar são atitudes do coração. E se é uma atitude, então se é uma atitude, é o quê? Diga comigo, uma semeadura. A lei é da semeadura. Colheremos o que semearmos. Se você tem semeado o não dizimar e o não ofertar, então estão amaldiçoando a obra de Deus. E colherá a maldição que semear. Em Malaquias, a Bíblia diz, tudo tem embasamento bíblico, tudo está na Bíblia. Em Malaquias 3:9 diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Que nação? O povo de Deus, que foi chamado para ser mantenedores. Professar a fé cristã no Brasil está crescendo muito. O IBGE disse que até em 2020, o Brasil vai ter mais de 50% de crentes. São as pedras anunciando. Mas se nós formos vermos no contexto de mundo e não de Brasil, glória a Jesus que Deus está trazendo um avivamento para a nossa nação. O texto em João diz que devemos olhar para os campos, eles estão brancos, prontos para a ceifa. Mas se nós aqui no Brasil não fazermos essa colheita, as religiões pagãs que servem outros deuses farão. Como os espíritas e todas as outras religiões que desvirtuem da essência desta palavra. É uma responsabilidade que Deus confiou nas nossas mãos. Mas os campos não estão brancos somente para o Brasil, mas para o mundo. E uma das religiões que mais tem crescido para fora do Brasil, vocês sabiam que não é o cristianismo? É o islamismo. São os muçulmanos. Eles já estão adentrando no Brasil. Mas porque eles têm todo esse sucesso? Porque eles acreditam no que eles fazem. Vocês sabiam que lá para fora, principalmente o Oriente Médio, agora eles estão invadindo a Europa, já está tendo muitos muçulmanos na Europa. É triste isso. Mas na Europa tem muitas igrejas cristãs que estão sendo fechadas. A Europa foi o berço do cristianismo e hoje está entrando em decadência. Porque os cristãos saíram de viver isso daqui. A Europa está sendo tomada por muçulmanos. Eles têm convicção no que eles creem. E vocês sabiam que lá eles não chamam igreja como nós chamamos, os cristãos. Eles chamam de mesquitas. É o lugar onde eles se reúnem. E eles são tão assim, doados. Eles levam tão a sério a religião deles, que eles não oram muitas vezes, uma vez no dia como nós oramos. Em alguns crentes é uma vez na semana. E outros um pouquinho menos, uma vez no mês. E outros muito mais, só no ano novo, para virar o ano. Lá eles oram 3 vezes ao dia. Não me importa o que eles estão fazendo, deu o horário da oração deles, eles colocam o tapetinho deles que vem com a bússola, que aponta onde está Meca, para eles poderem orar virado para aquele lugar, e eles vão para o tapetinho deles e eles ficam lá um tempo.
Não importa se eles estão na rua, se estiverem fazendo isso na rua, no trabalho deles, não importa. Eles creem no que eles vivem. E eles morrem por isso. E quando eles vão construir uma mesquita, vocês sabem o que acontece nas arrecadações dele, nas contribuições para construir uma mesquita? Eles brigam. Mas eles não brigam para não construir ou para não contribuir. As famílias, elas brigam para que elas possam construir a mesquita. Como assim? Várias famílias, todas elas querem construir sozinha a mesquita. Para eles é uma honra construir o lugar onde eles vão adorar. E toma conta de toda a construção da mesquita. Eles não vivem uma verdade, mas eles são capazes de morrer por uma mentira. Nós vivemos a verdade e temos que ser capazes de morrer por esta verdade. Morrer os nossos interesses, morrer tanta coisa que precisa morrer dentro de nós, e até fisicamente mesmo, porque no Oriente tem muito cristão morrendo, derramando o seu sangue para que o Evangelho possa ser anunciado e proclamado. Amém? Cutuca seu irmão aí, diga assim: irmão, acorda, lute contra a avareza. Uma forma que nós podemos adulterar também é com a desonra ou a deslealdade. A palavra honra do original significa zelar, e a palavra lealdade significa fidelidade. O contrário dessas palavras significa ser relaxado, descompromissado, infiel, inconfiável e outras coisas. Relaxado, descompromissado, uma pessoa que não tem compromisso, uma pessoa infiel, que não pode se confiar, inconfiável. Adulterar com a desonra e deslealdade é escolher uma vida de maldição, pois o próprio Deus enoja contra quem tem essa prática. A palavra é bem clara sobre quem serão abençoados com as coisas boas dessa terra. Está em Isaías 1,19, que diz que serão abençoados todos aqueles que obedecem. O apóstolo perguntou no início do culto quem queria ser abençoado. Toda a igreja levantou a mão, ficaram empolgados, disseram glória a Deus. Mas eu pergunto esta noite, quem quer obedecer a palavra de Deus aqui? Glória a Jesus. Você também não pode adulterar com a estupidez, com a ignorância. Eu fui fazer o curso de teologia e no nosso primeiro dia de aula, eu me lembro que o professor perguntou na sala assim: por que você resolveu? Ele perguntou para todos os alunos no primeiro dia: por que você resolveu fazer o curso de teologia? E eu virei para ele com toda a convicção do meu coração, que é algo que tem dentro dele: é porque eu não quero ser uma ministra estúpida. A vida é tão curta para mim ficar na ignorância. Em Oséias 4,6, que a única coisa que pode destruir você, meu querido, é a falta de conhecimento. Pessoas estão caminhando largamente para o inferno, mesmo dentro da igreja, porque não querem conhecer. Porque não querem, eu digo não querem, não é porque não têm oportunidade, porque não querem conhecer esta palavra. As famílias estão sendo destruídas porque não querem conhecer o que um homem deve de fazer. Qual é o papel de um homem baseado nesta palavra? Porque a mulher não quer conhecer qual é o papel dela baseado nesta palavra. Ela prefere ler Nova, assistir Joia Rara, assistir... Que outra coisa do inferno está passando na TV? Pânico na Band. Quer assistir tudo e qualquer porcaria que informe uma mentira na sua vida. Aí os adolescentes saem na rua: eu sou rebelde, não sei o que, não sei o que. Vai. O primeiro rebelde se chamou Lúcifer, e Deus chutou ele do céu e colocou ele, e o destino dele, a Bíblia diz, já está reservado, que é o fogo eterno. Vai se juntar à turma dele para você ver. Aí fica lá na Joia Rara lá, tão bonito, né? Eu estava passando o canal e peguei um pedacinho, e o negócio é envolvente.
Eu já estava torcendo já para o negócio lá dar errado, o casamento. E olha, eu falei, Jesus, deixa eu mudar de canal. Os meninos, mãe, só tá assistindo novela. Eu falei, eu tava. Mas quase que fiquei mesmo. O trem é tão pesado e tão envolvente. Quando você vê, você está dentro da novela. Você se acha que é aquela atriz. Você se acha que aquele é seu esposo. Que aquele poderia ser seu filho. Que isso e que aquilo. Entra no mundo do faz de conta da ilusão. Aí o marido chega, né, e fala, mulher, a janta está pronta? Aí você já está toda cheia de novela, de mundo, de trem. Aí o marido vai lá na panela, coloca aquela macarronada. Senta no sofá, na frente da TV, pega o prato, encosta na barriga, ele tem um apoio, né, crescido. Ele pega aquilo, ele começa a espirrar molho para tudo que é lado. Aí você pega e começa, ai meu Deus, o galã da novela das 6, 7, 8, sei lá. Ele nunca sujava a boca para comer, ele chegava cheiroso, dormia cheiroso, acordava bonito. Ai meu marido, olha, aí você lembra do galão, olha para o marido e fala, meu Deus, que contraste, coisa terrível. Sabe? As mulheres nas novelas bebe cerveja, só bebe em mesa de boteca, e se levanta com a sainha, a blusinha, o corpinho. Parece que foi feita a pincel. Aí a mulherada fica doida. Aí ela vai na loja e fala, eu quero a mesma sainha da Maria do bairro, da novela que não para, da Rubi. Eu quero a mesma sainha que a Rubi veste. Já passou 300 vezes no SBT. E daí a vendedora olha e fala assim, meu Deus, mas que contraste, aquela sainha nisso não entra. Mas a mulher, ela está tão cauterizadamente, ela vai e insiste que quer a sainha da Rubi. E a vendedora, mas você não quer ao menos experimentar? Não, não serve sim, chega em casa aquele negócio não entra. E se entra, fica parecendo a capa de um bujão na pessoa. Então você fica como cega, aí a pessoa sai na rua, né? Com o bucho de fora, o top, a saia, o bucho caído. E a pessoa sai na rua se achando e balançando e se sentindo a Rubi. Está com a mente cauterizada. Ela vê a Rubi nela, mas ela não é a Rubi. Ela é mãe de 4 filhos, 5º, 6 filhos. O corpo dela já foi, inflou, esvaziou, sobe a pele, tem pele, tudo que é lá. Estou falando disso porque é por causa de mim, irmãs. Se sintam ofendidas, não. Sou mãe por 2 vezes, sei o que é maternidade. Vocês entendem? Um crente viver na ignorância é a pior coisa para a vida de uma pessoa. Um crente estúpido. Nós não devemos adulterar com nada, com coisa alguma, mesmo que só por pensamento. Meu líder não sabe que eu acho isso dele. Eu trato ele bem quando estou na frente dele. Mas Deus está vendo seu coração, a intenção. O pastor não sabe que eu não gosto das coisas, dos eventos. O pastor não sabe da igreja. Ai, mas não gosto, viu? Ai, que moagem. Não sei por que ficam pegando no meu pé. Mas Deus está vendo. Talvez o seu cônjuge não vê, mas Deus está vendo. Quando o texto de Mateus diz que quando nós olhamos, só por olhar por alguém e desejar, está falando sobre desejo. Não é errado você olhar para alguém e achar alguém bonito, mas é errado você fixar o olhar e desejar aquela pessoa. O texto diz que é a mesma coisa de você ter ido e se deitado com ela. Esse texto está nos alertando para que tomamos cuidado com os nossos pensamentos, que para Deus é como a prática. Ah, então eu já pensei mesmo, então vou lá fazer já um negócio e para já ficar tudo já para Deus já é a mesma coisa, então já vou lá consumar. Meu querido, o que muda é a consequência. Pecado para Deus, tudo é pecado, mas a colheita é que muda. Então toma cuidado. O pecado depois de consumado, como está em Romano, ele gera morte, ele gera destruição. Então de tudo a gente deve guardar. Em Provérbios diz assim, de tudo que se deve guardar. Não é mágoa, não é tristeza, não é raiva, não é isso que deve de guardar. Diz assim que tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Você ouviu mensagens que edificam e com certeza foi abençoado. Para conhecer outros temas, livros,
CDs, DVDs, Bíblias e os materiais da visão do modelo Missea, acesse o nosso shopping online www.levantaiemcristo.com.br.